Olá pessoal, tudo bem? Para iniciar nosso curso de metodologia científica, vamos conversar um pouquinho sobre esse tipo de conhecimento que será o objeto de estudo da disciplina, o conhecimento científico. E para que nós possamos compreender melhor do que se trata o conhecimento científico, é importante saber diferenciá-lo de outros tipos de conhecimento. Portanto, esse será o tema da aula de hoje. Essa aula será baseada no capítulo 3 do livro Fundamentos de Metodologia Científica ou no capítulo 1 do livro Metodologia Científica, ambos de Marconi e Lakatos, que estão disponíveis na biblioteca virtual da Unileão. Antes de iniciar, eu gostaria de levantar uma questão. O conhecimento científico é verdadeiro e definitivo? Ou seja, o conhecimento científico é infalível? O que vocês acham? Bom, para que possamos responder essa pergunta, é necessário delimitar o que estamos considerando como conhecimento. Para Marconi e Lakatos, conhecimento deve ser entendido como um processo e não como uma meta. Entende-se com isso que o conhecimento não é estático, sendo melhor descrito como um processo de construções, rupturas e reconstruções. Isso quer dizer que o que se sabe hoje sobre determinado fenômeno pode ser desconstruído amanhã, a partir de novas vivências, novos dados coletados e assim por diante. Uma outra característica do conhecimento é que ele é um conceito relacional. É uma relação entre o sujeito que conhece, que podemos chamar de sujeito cognoscente, e o objeto a ser conhecido ou objeto cognoscível. Dito de outra forma, o conhecimento não está nem no sujeito, nem no objeto, mas na relação entre eles. Portanto, o conhecimento depende de ambos. Essa característica também é importante para que possamos compreender que um mesmo objeto pode ser conhecido de diferentes formas. Vejamos. Segundo Marconi e Lakatos, há diferentes tipos de conhecimento, dos quais as autoras destacam 4. O conhecimento popular, também conhecido como vulgar, senso comum ou empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso ou teológico. Esses tipos de conhecimento apresentam diferentes formas de abordar um objeto. Tomemos como exemplo a agricultura. A agricultura pode ser objeto de diferentes tipos de conhecimento, ou seja, é possível conhecer a agricultura de diferentes formas. O que, por exemplo, os agricultores que não têm acesso ao conhecimento científico transmitem aos seus filhos sobre questões como o momento certo para a semeadura, o tipo de solo mais adequado ou a melhor época para a colheita. Por outro lado, o que diz a ciência a partir de rigorosas investigações, com a utilização de um método adequado, a respeito da natureza dos vegetais, seu ciclo de desenvolvimento e as particularidades de cada espécie, por exemplo? Em ambos os casos, temos conhecimento produzido sobre um fenômeno a partir de diferentes formas de abordá-lo. Portanto, é necessário que algo fique claro aqui. A ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento. Vejamos o que caracteriza cada um dos 4 tipos de conhecimento mencionados. São características do conhecimento popular: valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. O que cada uma dessas características quer dizer? Bom, quando dizemos que um conhecimento é valorativo ou sensitivo, estamos nos referindo à grande influência dos valores, estados de ânimo e emoções do sujeito cognoscente sobre o objeto cognoscível. Essa subjetividade está presente também nos conhecimentos filosófico e religioso, sendo o conhecimento científico o único tipo de conhecimento que busca minimizar essa influência através de métodos de controle, observação e registro de um determinado fenômeno. O termo reflexivo diz respeito à forma como o conhecimento é produzido, ou seja, a partir da reflexão. Nesse tipo de conhecimento, as pessoas observam determinados fenômenos e, a partir da reflexão acerca deles, chegam a determinadas conclusões sobre suas causas ou relações com outros fenômenos. O conhecimento popular também é assistemático, pois não busca uma sistematização de ideias, ou seja, uma organização dos fenômenos observados ou a busca de leis gerais, ao contrário dos demais tipos de conhecimento. Dizemos que um conhecimento é verificável quando considera apenas o que pode ser observado.
Essa característica está presente tanto no conhecimento popular como no conhecimento científico. Isso significa dizer que, em ambos os casos, as afirmações dependem da observação e podem ser confirmados ou refutados por observações posteriores. Os conhecimentos filosófico e religioso não utilizam critério de verificação para suas afirmações e hipóteses podem ser formuladas sobre a existência de fenômenos situados além das percepções objetivas. Há, portanto, outros critérios de validação dessas afirmações. O conhecimento filosófico exige que haja uma coerência lógica para suas hipóteses. Já no conhecimento religioso está implícita uma atitude de fé diante do conhecimento revelado. Ser falível significa dizer que o conhecimento não é absoluto, definitivo, ou seja, ele é refutável. O conhecimento popular, bem como o conhecimento científico, por partilharem essa característica, não deixam espaço para verdades absolutas e considera-se qualquer afirmação como uma verdade transitória. Por outro lado, as afirmações feitas pelos conhecimentos filosófico e religioso são tratadas como verdades infalíveis, pois, por não serem verificáveis, não podem ser refutadas. A característica infalível de tais afirmações leva muitos indivíduos a terem atitudes dogmáticas, uma postura que se opõe à postura crítica, reflexiva e de indagação. A característica de ser exato, inexato ou aproximadamente exato diz respeito ao grau de certeza ou confiança que se deposita ao conhecimento em questão. O conhecimento popular é inexato, portanto incerto. Disse que o conhecimento científico é aproximadamente exato, pois, apesar do alto grau de confiança nesse conhecimento, ele pode vir a ser refutado em um momento posterior. Os conhecimentos filosófico e religioso, por serem infalíveis, também são considerados exatos, ou seja, uma certeza absoluta é atribuída a tais conhecimentos. Quanto ao conhecimento científico, vimos que ele é sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Além dessas características, esse tipo de conhecimento é real ou factual, o que quer dizer que lida com fatos, e também é contingente, pois a forma de obtenção do conhecimento depende, ou seja, é contingente ao bom emprego do método científico para a observação e registro dos fenômenos estudados. Como já vimos também, o conhecimento filosófico é valorativo, sistemático, não verificável, infalível e exato. Ele também se caracteriza por ser racional, ou seja, o conhecimento é produzido por meio do uso da razão. Já o conhecimento religioso ou teleológico, vimos que ele é Vimos que ele é valorativo, sistemático, não verificável, infalível e exato. Quanto à forma de produção desse conhecimento, é inspiracional, o que quer dizer que depende da inspiração ou da revelação divina para que o conhecimento seja produzido. Agora que vimos as características desses 4 tipos de conhecimento, vamos retomar aquela pergunta que fizemos no início da aula. O conhecimento científico é verdadeiro e definitivo? Pelo que vimos, a resposta é não. A verdade do conhecimento científico é considerada transitória, jamais absoluta. Suas afirmações são refutáveis, portanto, não são definitivas. É isso, pessoal. Não esqueçam de ler um dos capítulos que eu indiquei no início da aula e de responder as questões sobre os tipos de conhecimento que estão disponíveis. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar por e-mail clarissa@leonsampaio.edu.br. Tchau!